Boa tarde, Clotilde. Bem-vinda Boa tarde, aqui. tudo bem? Eu acho que eu vou Tudo baixar bem? um pouquinho o meu celular aqui. Eu acho que tá meio. Tá cortando aqui meu rosto. Tá cortando um pouquinho, mas eu também tô ajeitando aqui. Porque quando são duas assim, né? Às vezes a gente tem que mexer aqui. Enquanto a senhora mexe aí, eu vou me apresentar. Opa. Para quem não me conhece, para quem vai assistir a live, eu sou a Marília Gabriela, criadora da Mamãe Bela Zion. Aí tem o IG Ranguinho do Rudá, onde eu posto a rotina alimentar saudável diária do meu filho. Ele atualmente está com 2 aninhos e 4 meses. E aí sempre eu estou colocando dicas, sempre, não, diariamente estou colocando dicas, informações muito importantes para a fase da introdução alimentar, incentivo as mamães a fazer uma introdução alimentar desde os 6 meses, com uma alimentação saudável, ou a mais equilibrada possível. E estou com um projeto, né, que se chama Geração com Menos Doença, onde eu vou convocar mães para poder fazer parte desse projeto, para a gente criar essa geração com menos doença, porque hoje em dia as doenças estão atingindo aí todas as idades, doenças que antes só víamos em idosos. Hoje em dia as crianças estão muito sendo atingidas por essas doenças e acho que a mãe e o pai têm um papel fundamental nesse fator aí, né, alimentação, apresentação dos alimentos. E como eu acho tão importante a alimentação, tudo a ver, né, tá conectado com a parte dos dentinhos, né? Que Perfeitamente. os dentinhos já estão ali embaixo da gengiva, né, do bebê, até chegar o momento que ele fala, vou sair, vou rasgar, e começa os incômodos. E aí coincide muito também com a fase da introdução alimentar. Então, esses dois assuntos, introdução alimentar, junto com a alimentação saudável, mais a higiene bucal, eu acho muito interessante uma mamãe se interessar por esse assunto, porque faz parte da criação de hábitos saudáveis, e é isso que eu zelo sempre. A gente não tem como ser 100%, não tem como ser perfeita, mas acredito que com os hábitos saudáveis conseguimos construir muitas coisas positivas aí a longo prazo na vida das crianças, nós como pais sendo espelhos. Então, eu acho que o pai e a mãe tem que atuar aí na prevenção de proliferação de bactérias, de problemas mesmo dentários. Então, eu te agradeço, Clotilde, pela disponibilidade. Eu acho muito importante ter um profissional dessa área sempre passando as informações, dicas para as mamães, porque tem coisas que a nossa avó ou até o profissional atualmente fala para a gente que já não faz mais sentido, né? As informações elas vão mudando. A ciência está aí o tempo todo estudando, descobrindo novos fatos. Então, às vezes a gente pode não concordar, mas a gente tem que estar a par de todas as informações e decidir, né? Fazer o melhor. Então, eu te convidei para a senhora esclarecer um pouquinho sobre essa importância da higiene bucal, que envolve a mastigação, deglutição, não é só o fato da limpeza, mas também o fato de dentes fortes, né, mandíbula, então envolve várias questões, né? Então a senhora se apresenta, vamos dar início. Eu tenho algumas perguntinhas aqui para fazer e tem um relato também para poder estar fazendo. Tranquilo. Bom, Marília, foi um prazer, né? Você ter me descoberto, né? E convidado, achei muito interessante, porque hoje, com esse mundo digital, né, a gente tem mais facilidade de encontrar as pessoas. E isso é muito bom, porque quem tem um trabalho igual o seu, né, que está fazendo esse trabalho aí visando a saúde da criança, que é o trabalho também que eu faço, eu acho muito bom a gente ligar isso aí, né? Unir essas forças e levar para frente esse trabalho. Eu costumo Uau. dizer assim, se eu conseguir uma estrelinha, né? Uma criança com saúde, para mim já está de bom tamanho. Se cada um conseguir, cada um profissional da saúde conseguir levar uma criança até a idade adulta com saúde, eu acho muito importante.
E eu já trabalho nisso há muitos anos, né? Que eu já sou professora há mais de 35 anos, já estou com quase 40 anos de formado. Então, assim, então eu já peguei muita criança na minha vida, mães, né, que a gente faz esse tipo de trabalho. Mas como você mesmo falou, nem tudo que a gente fala, às vezes, é aplicado, né? Porque existem as crenças, existem as condições da pessoa, né? Isso aí a gente tem que relevar, e eu relevo. Para mim, assim, hoje eu já fui no meu, quando mais jovem, eu era muito taxativa, muito rígida. Tem que ser assim, tem que ser o quê, não sei o quê, e achava ruim quando as mães não faziam do jeito que era. Só que hoje eu entendo que a vida não é assim. Cada um é cada um. Então, o que dá para você fazer? Se você dá para fazer só 10%, ótimo. Aí amanhã você faz 20%. Então, assim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai trabalhando isso aí melhor. Então, eu já, igual, né, te falei, trabalho há muito tempo, então, assim, eu tenho uma certa experiência. Não sei tudo, não, mas eu ainda tenho uma certa experiência com o tratamento dentário infantil, né? E a gente estuda, né? A gente vive estudando. Falo que o dia que eu parar de estudar é o dia que eu morri. Porque aí não justifica mais. O que eu vou fazer se eu não estudar ou se eu não divulgar o meu conhecimento? Então, eu acho que o conhecimento que eu tenho e que eu continuo adquirindo não é para ficar guardado aqui dentro. Tem que disseminar, eu tenho que fazer alguma coisa boa com ele. Então, esse trabalho que eu faço, né, online, eu fico muito satisfeita. Eu custei a ir para o online, mas depois que eu fui, eu acho assim, o alcance é muito maior com as pessoas, entendeu? Eu acredito que eu estou fazendo mais benefício a um número maior de pessoas, então eu estou muito satisfeita. Então, quando você me convidou, eu falei, tô dentro. A gente tem que levar em frente esse projeto aí. E todas as vezes que precisar, eu estarei à disposição. Tá bom? Tá bom, eu te agradeço. E aí, manda aí as perguntas para ver se eu não souber responder também, fala que não sei, viu, gente? Ah, sim, é. A Eu gente não não sei sabe, não também. é. Não, A gente não eu não sabe sou 100%. enciclopédia, né? E vai É, se informando, vai se atualizando e, como a senhora mesmo disse, né, estudar sempre é bom para a memória, para se manter ativa, para tudo a gente tem que estar estudando e coisas boas, né? Estudar e coisas coisas boas. são muito rápido, né? Uma coisa que é hoje, desse tempo todo de experiência, coisas que eu recomendava para meus alunos, hoje eu já não recomendo mais. Então, as coisas vão mudando. Mas é É, isso mesmo. E a gente muda também, não tem problema, não. isso. Eu gostaria de estar fazendo o meu relato bem rapidinho, bem de uma Uhum. forma assim resumida. E quando eu tive meu filho, Rudá, o doutor Hélio, que era o pediatra dele na época, orientou a fazer higienização da gengiva, da bochecha. E minha avó já tinha falado, minha mãe já tinha falado, vou comprar gás, e comprou um tecido mais molinho para poder higienizar, eu usava soro também. Então, eu fiz toda a higienização até sair os primeiros dentinhos. Saiu Uhum. os primeiros dentinhos, eu comprei uma escova e continuei com a higienização. Depois de, acho que um aninho depois que eu passei a usar uma pasta. Mas assim, eu estava dando uma lida, né, sobre esse assunto, antes mesmo de convidar a senhora, Aham. e fiquei assim, poxa, na dúvida se realmente é necessário higienizar ou não, porque o bebê só normalmente se alimenta de forma exclusiva com leite materno ou com a fórmula infantil Uhum. até os 6 meses. Então, o leite acumula, gruda na língua, há risco de proliferar ali, prejudicar o bebê de alguma forma? Então, vamos lá. Vamos por etapa. Até um certo tempo atrás, realmente a gente recomendava, a Associação Brasileira de Odontopediatria recomendava que a gente fizesse essa higienização, certo? Só que hoje a gente trabalha dentro de evidência científica e não tem nenhum estudo que justifique essa limpeza. Por que dessa limpeza? Se não tiver justificativa, a gente não teve que ficar fazendo, certo? Então você tem que ter um embasamento científico para você poder passar isso para frente. Então, não existe nenhum estudo que comprove que essa limpeza vai acostumar a criança a fazer a limpeza mais tarde. Porque acreditava-se nisso, entendeu? Que quando começasse mais cedo,
Era um sim. hábito adquirido para a criança fazer essa limpeza mais tarde. Isso não existe comprovação científica. Então, por que fazer a limpeza se não existe comprovação científica? E existem trabalhos da medicina, tá? Que comprovam que o leite materno também é importante que ele fique na cavidade bucal, na mucosa bucal. Porque o leite materno produz imunoglobulinas, né? Que vai dar imunidade para a criança, principalmente para o intestino, não é isso? Está ocorrendo a maturação intestinal, é onde ela consegue, adquire a imunidade dela. E aí tem trabalhos na medicina que fala que se esse leite materno ficar na boca, essa imunidade também na boca acontece. Então não justifica mais quem está mamando no peito, né? A criança está só no peito, limpar esse leite materno da cavidade bucal. Porque limpar para provocar cárie não vai, porque não tem dente. Limpar para acostumar a criança com a limpeza também não justifica, porque não tem embasamento científico. Então, eu vou remover uma proteção da boca nessa fase. Então, aí parou-se de recomendar. Então, hoje a gente não recomenda mais essa limpeza. Mas aí você pode perguntar, e as crianças que não estão mamando peito, que estão na fórmula ou que estão, né, no leite de vaca modificado, vamos supor? Sim. Não tem imunoglobulinas. Aí tem outra questão que a gente pode levantar. Ou seja, a criança que está no leite de vaca ou na fórmula, ela vai demorar a ganhar imunidade, né? Porque esses leites não têm imunidade, anticorpos igual ao leite materno. Então, ela só vai conseguir ganhar essa imunidade, vai criar essa imunidade no corpo dela a partir dos 4 meses. Então, se você começar a introduzir gás, o dedo na boca dessa criança, está sujeito a você levar a infecção para essa criança. Porque ela não está ainda com o sistema imunológico dela formado. Entendeu? Então, Entendi. não fica limpar antes de erupcionar o dentinho. Eu, como sou uma pessoa mais antiga, trabalhei muito tempo dentro de um projeto materno-infantil, onde tinha psicólogo, enfermeiro e tal. Então, eu trabalhava muito com psicólogo e ele falava na questão de adaptar a criança, porque ela está na fase oral, que é uma região bem íntima dela, que essa época deve ser acostumada. Por exemplo, se a criança não tem um costume de ninguém passar a mão na boca dela, quando ela vai no dentista, quando ela vai no pediatra, aquilo é um choque para ela, porque é como se fosse um estranho estar invadindo a área íntima dela, entendeu? Então, eu acostumei a recomendar às mães a passar o dedo, massagear a gengiva para acostumar a criança. Porque a hora que o dentista for fazer o exame clínico e o médico, essa criança já está com a cavidade bucal sendo manipulada. Mas isso a partir de 4 meses, para também não correr esse risco, né, de contaminação e tal. E justamente de 4 para 6 meses é o que começa também a sentir aqueles sintomas, né, para erupcionar o dente. Aí, nessa questão, enquanto a mãe vai manipulando a cavidade bucal da criança, ela vai fazendo adaptação e vai fazendo também uma massagem que é agradável para ela. Então, é um momento muito bom. É um momento de carinho, de intimidade com a mãe, entendeu? Então, a gente recomenda isso, essa adaptação com o dedo limpo na gengiva, como se fosse uma massagem, não como finalidade de limpeza. Tá bom? Entendi, muito claro. Eu tinha essa preocupação, né, do leite materno, por mais poderoso e amor que eu sinto pelo leite materno, cada vez mais assim eu fico encantada com a amamentação, não da forma para romantizar, mas assim, dos benefícios mesmo que o leite materno tem. Eu sou encantada pelo leite materno. Então, a minha preocupação desse acúmulo na língua era gerar algo e o leite materno sempre protegendo, né? Sempre protegendo. Ele é fantástico. A natureza é perfeita, né? A Dayana e a mamãe perguntou: tem uma dúvida muito grande, doutora, devo usar o creme dental com flu ou sem? A Dayana, ela tem, a bebê vai fazer, a bebê Liz vai fazer 1 aninho. Uhum. E eu tinha até anotado aqui para poder perguntar se a pasta era com flu ou sem flu, a partir de 1.100 ppm. Aí eu gostaria que a senhora respondesse essa pergunta dela e explicasse o que seria esse 1.100 ppm, não é isso? De flu.
É a medida Isso, que a gente tem, né? É porcentagem por milhão. É uma medida que é padrão, tá? Então, ó, sim. a pasta de dente tem que ter flúor, tá? Existem os naturalistas que falam que o flúor faz mal, né, que são contra o flúor. Mas hoje nós, na odontologia, temos evidência científica que o flúor reduz, controla a doença cárie. Então, é indicado com flúor. Só que o flúor é um medicamento, né? Então, o medicamento tem que ficar fora do alcance da criança. Mesma coisa a pasta de dente. Então, quem vai manipular a pasta de dente é a mãe. A criança não tem acesso à pasta de dente. Ela tem que ficar lá, longe da criança, porque principalmente essas gostosinhas, perdão, essas gostosas com gosto de morango, tutti-frutti, a criança adora. E ela vai engolir, porque ela não sabe cuspir. Então, mamãe, de 0 a 2 anos, de 0 não, de 6 meses a 2 anos, a gente fala meio grão de arroz. O que é meio grão de arroz cru? Olha, é uma quantidade ínfima, né? É pequeniníssima, é uma sujeirinha. Mas em saúde pública, a gente recomenda até 1 grão de arroz, para não ficar muito confuso. Meio grão de arroz até 2 anos, de 2 anos a 4 anos, 1 grão de arroz, e de 4 a 6 anos, uma ervilha. Então, às vezes, a gente recomenda, quando né, em situações mais amplas, onde que tem muita gente, que você às vezes não vai alcançar esse objetivo, é preferível falar 1 grão de arroz cru, o tamanho do grão de arroz cru, até 4 anos, e depois você pode aumentar para o tamanho de uma ervilha. Então, assim, é uma sujeirinha Certo. mesmo. Eu costumo falar para as mães, principalmente quando a criança está só com esses dentes aqui da frente, tá? E faz a escovação normal, com a escova úmida, né? Molhadinha, sem pasta. Depois ela pode passar. Ela pode pegar aquela sujeirinha e ela mesma passar. Porque precisa do flúor na saliva, entendeu? A gente precisa do flúor na Entendi. saliva. Porque ela às vezes fica pensando, vai fazer muita espuma e tal, a criança vai engolir. Ela vai engolir, mas não tem jeito. Mas por isso que tem essa medida. Que essa medida vai ser bom para controlar a cárie e não vai ocasionar fluorose, que é uma doença que dá no dente permanente, que está sendo formado, devido ao consumo exagerado de flúor, entendeu? Então, o flúor tem que ser pouquinho, Era para a criança não sobre. ficar engolindo muito, todos os dias um pouquinho, no final é muito. E aí, esses dentes formados. Eles podem vir com fluorose, que não é legal. Existe a fluorose leve, que ela é totalmente aceitável. A pessoa nem percebe, tá? Agora, se consome um volume maior de pasta, aí vai ter uma fluorose mais severa. Aí é ruim, aí é prejudicial, tá? Mas ele, na Era dosagem sobre essa. certa, ele é um excelente medicamento para controle da cárie dentária. Eu tenho Então, fala muita para ela dúvida, que um assim, aninho quanto ela já ao pode flu. estar usando, tá? Ah, certo. Obrigada. Eu tinha muitas, eu ainda tenho, né, essa dúvida sobre o flúor, porque o flúor já contém na água. E tem alguns, né, Sim. como a senhora falou, naturalistas que Uhum. pregam isso, Mas que o o flúor flúor na ele faz água, mal. Pode falar. é, tem algumas correntes naturais. Do jeito que eles falam que o flúor faz mal, fala que o iodo não, é, metais, né? Hoje em dia tem realmente a gente vive nesse ambiente cheio de contaminação, né? Nós vivemos num ambiente contaminado. Para começar, nós comemos comida industrializada que está cheio de produto químico. Então, às vezes, é muito É. mais prejudicial comer produtos industrializados, tem muito mais produto químico prejudicial à saúde do que esse flúor, que é mínimo, entendeu? Que não vai fazer mal à saúde da criança e vai fazer bem para a Entendi. cara. Entendi. Então, para ficar bem claro para as mamães, o flúor recomendado na medida certa, tá? Ideal para as crianças, não vai causar nenhum mal. Agora, em excesso, pode causar fluorose, que é aquelas Nenhuma. pintinhas, né, no dente. É uma mancha branca que dá nos Tinha, é. dentes. E a questão do 1.100, de 1.000 a 1.100 é o ideal. Menos de 1.000 não funciona.
Travou um pouquinho, vou aguardar aqui. Vou aguardar normalizar. Aham. A senhora pode repetir essa parte do MICEM, porque travou aqui, eu não ouvi. Tá, vamos lá. O ideal, o controle da doença cárie, o flúor tem que estar na concentração de 1.000 a 1.100 ppm. Menos de 1.000, existe pasta de 500 ppm, 900, essas não funcionam. Assim, funciona como pasta, mas ela não tem um efeito terapêutico, tá? Aí tem também as pastas de adulto, que é de 1.400, 1.450 ppm. Essa também não tem problema você usar, desde que você use na medida certa. Aquelas medidas que eu falei, do grão de arroz e do grão de ervilha, tá? Então, se a mãe quiser usar a pasta da família, ela pode usar tranquilo. Precisa ter uma pasta infantil, uma pasta do adulto, certo? Ou se Sim. o adulto quiser usar da criança, é a mesma coisa. Todas as Entendi. duas funcionam da mesma forma. Certo, eu tinha muita assim, relutância em utilizar a pasta nos dentinhos do Rudá, porque esses sabores, né, que vêm tutti-frutti, morango, então Aham. contém açúcar ou não contém açúcar, porque às vezes contém o açúcar e a marca não Não informa, fala. né? Diz que não contém, mas às vezes pode ser que tenha. Então, quando eu falava para a pediatra, eu não vou usar a pasta porque tem açúcar. Aí ela, você lê os ingredientes. Se tiver o açúcar, é a quantidade mínima que eles colocam para poder dar o sabor. Aí ela deu uma Não. explicação, mas eu sempre tinha aquela coisa assim de não usar a pasta. Aham. Não, mas normalmente não tem. Não é indicado mesmo a ter açúcar, não. Tá? Mas é bom, é isso que você falou, tem que ler rótulo, tá? As pessoas não estão acostumadas a ler rótulo. E é importante ler rótulo. Aqui eu incentivo bastante ler o rótulo dos ingredientes para saber o alimento, se for comprar algum industrializado, para saber o que está dando, vai oferecer à criança. Porque Essa informação tem tanto nome, né, diferente que as pessoas não é sabem. diferente. E outra coisa, hoje em dia com a internet, se você não sabe nome aquele, você vai na internet, é muito fácil de descobrir. É muito fácil. Hoje em dia, conhecimento, só não tem conhecimento, assim, só quem é muito, muito, muito distraído mesmo, que hoje em dia é muito fácil, assim. Tá lá um nome diferente, você Para não dizer outro nome, né? É distraído. o distraído, alguma coisa assim, né? Perguntaram aí, essa informação de 1.100 ppm, ela vem na pasta? Vem na pasta, tá? Até com umas pastas aqui, ó, elas têm aqui, ó, 1.100 ppm. Normalmente, todas as infantis no mercado, elas têm 1.100 ppm, tá? Essas que tem propaganda, né, de criança, essas mais... Eu Sim. corto aqui para não mostrar a marca, mas todas elas têm 1.100. Certo. Aí, Lindy, também Tá? respondendo. Tem indicação de nomes com essa quantidade? Aí é só você ver no rótulo mesmo, Lid. As marcas na parte de Só, infantil, você. no verso aqui, a primeira coisa, olha, se tiver 1.100, ótimo, pode comprar. Porque eu costumo, às vezes a mãe pergunta assim, mas por que a pasta mais cara seria melhor? Não, a pasta mais cara, às vezes é a embalagem que encarece. Porque é da É só a marca Frozen, mesmo. Só o é nome, marca, né? do super-herói. Agora, às vezes aquela criança que não gosta de escovar dente, que a mãe não consegue estimular, realmente é interessante ter um personagem. Mesmo que ela pague um pouquinho mais caro, mas é interessante. Falou assim, olha, essa pasta aqui é da Frozen. Aí tem menina que fica assim, não, eu quero que meu dente fique igual da Frozen, né? Então, ela vai usar. Porque às vezes ela não gosta de escovar dente, mas aquela ali ela vai usar. Entendeu? Então, assim, É, esse estímulo é importante. É um pouco mais caro mesmo que você paga pela embalagem, pela propaganda, mas às vezes para criança é importante, né? O adulto já não tem essa necessidade, né? O adulto, ele não precisa ser incentivado. Então, vai comprar, ter um preço mais em conta, desde que tenha flúor na concentração certa. E o adulto tem mais um detalhe, que até eu desconheço um pouco, porque não é da minha área, né? Eu não mexo com geriatria, mas ele tem que olhar também a questão do abrasivo. Porque se for uma pasta muito abrasiva, para o adulto não é boa, né? Porque vai desgastando o dente, né? Mas esse tem aí umas que já é vêm outro assunto. especificando, né?
menos abrasivo, mais ativo, mais na frente ou no verso elas estão É, informando também. pois é, mas para o adulto isso é importante, né? Principalmente o idoso. Agora, para a criança não tem necessidade. O RDA da A senhora, criança, a sim, senhora deu o exemplo aí da Frozen, eu ia até te perguntar dicas de formas lúdicas, né, para poder incentivar as crianças. Aí tem dessa forma, né? depois eu coloco no seu para você, existe um sites assim educativo, sabe, para criança escovar dente, é muito bom. Eu gosto de passar para as mães, principalmente aquela Certo, criança então que a não gosta senhora de me escovar passa para eu dente. poder Eu recomendo compartilhar com muito que elas. a eu passo para você. Porque eu costumo, às vezes a mãe fala assim, mas esse menino não deixa eu escovar dente, doutor, eu não consigo, ele chora, ele corre, não sei o que, não sei o que. Eu falei, você já experimentou Uhum. deitar ele no seu colo? Deita ele no seu colo. Hoje em dia todo mundo tem celular, vê musiquinha no celular, vê desenho. Põe no seu colo. Enquanto ele vai assistindo, você vai escovando. Ou, eu acho muito interessante, que eu gosto de orientar a mãe, é ela ficar mais próxima do filho, ela contar uma historinha. Eu sou da época de contar historinha. Então, eu conto historinha, contei para meus filhos, conto para minha neta. Deito no colo, conto historinha. Aí era um bichinho que morava nessa casinha, que queria fazer uma casinha aqui. Eu venho com a escovinha, vou limpando, dá um espelho para a criança. Então, se vai fazendo isso aí agradável, a criança vai falando, nossa, principalmente a mãe que trabalha fora, que eu costumo dizer assim, ô mãe, você trabalha fora o dia inteiro fora longe. Se você deitar o seu filho no colo e contar historinha, você consegue qualquer coisa. Dá Escova dente, certo. escova língua, escova tudo, sem reclamar. Por quê? Porque ele quer aquele carinho, né? E a gente hoje está tão assim, as crianças tão carentes de afago, de apego, né? Porque todo mundo é correria só. Então chega em casa, mamãe, deita seu neném no colo, no sofá, vai contando historinha de bichinho. Cada dia uma história diferente, você vai inventando. E vai passando a E tem escova e vai muitas escovando. músicas legais também. Muitas. Fazer a Eu já sou rotina da musiquinha e vai levando para o já fiquei. banheiro ou para a varanda. É muito tranquilo. Tem que ter essa parte lúdica, né? A gente tem que ter. Criança é assim. Então, Funciona assim. não, funciona desse jeito. E aqueles que às vezes não querem historinha, que hoje em dia está todo mundo muito informatizado, existe os celulares, né? Os programinhas para ele, as músicas deles, né? Que eles gostam. Então, É, quando você acaba de fazer toda a higienização e a criança ainda está lá presa no celular e nem percebe que você já fez tudo e ela concordou. Então, assim, eu acho hoje em dia tem muito pouco justificativa para a gente não limpar, é né? verdade. Ó, tem um comentário aí para a senhora, ó, de Lide Damascenos. Saudade do bebê clínica com a senhora, aprendi muito. Foi minha aluna lá no Bebê Clínica, nos estágios. Ei, Lidiane, tá bom? Você tá de neném novo, né? Um abraço. É muito aluno, Mari. Hoje, assim, algumas eu ainda lembro, mas é muito tempo, né? É bom demais, né? Ah, é muito Você bom. tem uma referência, né? Aí leva para a vida Ah, é. toda, onde vê, reconhece. Não, do mesmo jeito que eu estou te falando, tô levando esse trabalho, né, para as mães, os meus alunos também reproduzem, né? Isso. Eles também levam esse conhecimento e vai só aumentando isso aí, né? Cada dia mais levando esses conhecimentos para as pessoas. Isso é muito bom e é muito Muito importante, bom. né? A Dai está aí perguntando se indicado é escovar 3 vezes também no bebê. Eu tinha dado uma pesquisada que 2 vezes é necessário, né, para o bebê. Duas vezes, o bebê pode ser 2 vezes, é o suficiente, tá? Aí depois, quando já tiver com a dentição toda, a gente já vai aumentando para 3 vezes. Principalmente se tem só os incisivos, né? Só esses dentinhos da frente, não tem necessidade de 3, não. 2 vezes é o suficiente. Que Eu bom. vou acrescentar uma coisa aqui em relação a gases, Sim, né? Porque você falou no início, igual eu te falei, né? Por um bom sim, tempo a gente usava muita gás. E ainda hoje, é. por exemplo, tem mães, às vezes, sai com a criança, não levou escovinha, ele chegou na rua, comeu uma bala,
principalmente se for uma comida pegajosa, né? Um caso de uma jujuba, uma coisa assim, ela tá sem a escova, não tem problema nenhum ela pegar uma fraldinha de pano, de tecido, que é muito difícil, mas às vezes acontece da mãe ter, ou um lencinho, né? O bebê às vezes tem um lencinho, a criança, e pegar e fazer a higienização com a gás, né? Na circunstância assim, ela tá sem a escova. É preferir fazer com a gás do que não fazer nada, tá? Principalmente se você comer um Eu alimento faço isso. Eu pegajoso. sempre levo um paninho molinho. Sempre, ele tem 2 anos, mas Uhum. eu sempre tô andando com um paninho molinho e com o soro também. Sempre tô usando. Para lavar alguma coisa que seria necessário, eu sempre tô usando soro. Que eu faço É. muita higiene nasal também aqui nele. Ah, Aí soro sempre uhum. aqui. Aí você tem soro sempre à mão, né? É. Aí faço a higienização dessa forma também. E uma pergunta que eu queria fazer é sobre a pasta natural. Que eu vejo algumas pessoas aí, principalmente os veganos, Uhum. fazendo a pasta com carvão, com açafrão, canela, café. E qual é a sua opinião assim quanto a isso? Uma Ó, pasta natural. pois eu não entro nessa questão dos veganos, dos naturalistas, porque eu não vou entrar contra a filosofia deles, entendeu? Eu não vou impor a minha filosofia. Então, se eles acreditam que não deve usar a pasta que contém flúor, não tem problema nenhum. Só que Mas não é nem pelo flu, é porque tem algumas que contêm leite, né? Tem algumas pastas que contêm leite. leite? É Não. leite. Teve até uma matéria que eu vi uma vez que a criança tinha alergia e aí chegou até a falecer por conta disso. Deu a crise Mas aí e aí depois a não mãe é veio nem o descobrir leite, é a mesma a substância que proteína. a Isso, proteína. Isso. Ah, aí isso. pode acontecer, tá? Mas aí o que que acontece? Se a pessoa é naturalista, mas aí essa questão alérgica também, a criança que é alérgica, normalmente tudo que põe na boca ou contato de pele, ela já sabe, ela não põe nada na boca sem ver rótulo, né? Porque tem umas que o grau de alergia é muito grande. Às vezes até Mas encostar. Eu conheço uma senhora que uma vez, essa pasta ela não mas vinha deve ter. identificando que tinha. E eu citei assim a parte dos veganos, não foi para entrar em Aham. conflito não, foi só para porque eles sempre estão passando a receita de pastas, né? Porque eu sigo É, alguns, vejo alguns, então sempre mesmo, estão falando. Por isso que eu citei é, eles. sim, sim. Mesmo nós que não somos veganos, não somos naturalistas, tem crianças que têm algum tipo de alergia. Você tem que prescrever mesmo a pasta. E, por exemplo, tem muita criança que tem alergia a corantes, certo? Então, quando a criança é alérgica, que normalmente acontece, a mãe já chega já falando. Ele é alérgico a isso, a isso, a isso, aí você já suspeita. Porque a criança alérgica, ela normalmente já está em estado de, a mãe já está assim, em estado de alerta, né? Em todos os É, sentidos. Então, assim, mas a questão do naturalista do vegano, como eu falo, eu não entro em conflito de jeito nenhum, porque eu não quero falar que estou certo ou está errado. Então, a única coisa que eu falo com elas, né, com as mães que normalmente não querem usar pasta com flúor, não quer aplicar o flúor no consultório, eu falo para elas o seguinte: a cárie não depende só do flúor. Tem outros fatores que você tem que cuidar para que não tenha cárie. O flúor é um coadjuvante, ele é uma ajuda. Então, já que você não quer usar o flúor nem na aplicação tópica, nem na pasta, você vai dobrar os cuidados em relação aos outros fatores. Quais são os outros fatores? O principal, ingestão de sacarose. Então, você vai fazer praticamente sem ingestão de sacarose e você vai fazer a higienização com a sua pasta sem flúor ou sem pasta. Porque o importante da escova é a ação mecânica, tirar o resto de alimento, certo? Então, entendi. não, a pessoa pode ir levar a criança para a vida adulta sem cárie, mesmo sem usar o flúor, tá bom? Só que ela vai ter que ter muito mais cuidado com os outros fatores, tá bom? Entendi. Gostei da resposta, bem claro. Uma pergunta também que uma mãe me fez e pediu para eu fazer, caso ela não participasse da Aham. live, é sobre o fio dental.
Sim. Se eu até vi alguns bem lúdicos, porque a criança mesmo pode estar passando já, não achei E, bem interessante, porque ainda não tinha visto, vou com mostrar bichinhos. aqui tem vou mostrar o jacaré aqui e aí vocês vão. Porque aqui nós temos fio Eu vou dental. desativar os comentários para poder ficar melhor para a gente ver, tá bom? Tá bom. Depois eu retorno com os comentários. Então, o que que acontece? Fio dental nós temos vários no mercado. Fio, fita, né? Vários tipos de fio dental para limpeza entre os dentes, certo? Mas tem criança que não Sim. gosta, né? A mãe acha difícil fazer, e realmente, às vezes, é difícil. Então, hoje no mercado tem essas forquilhas, tá vendo? Que a criança mesmo pega e faz. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, do dente do jacaré aqui, ó. A criança mesmo faz, ela põe entre os dentes, ó. Tá vendo? Ela mesmo faz a Eu vi umas higienização. dessas com bichinhos, com um monte de coisa Tem para vários. criança, ideal para Tá elas. vendo? Aí ela mesma, a mãe vai ajudando, fazendo e ela vai trabalhando. Aí ela ganha autonomia mais cedo, né? Ela mesmo faz. Então tem criança que está naquela fase de independência, que não quer que a mãe faz nada, né? Não escolhe a roupa, não quer que faz nada. Aí fala assim, então tá, você já sabe É, até passar fio dental. Dá um desse para ela, a criança faz e tudo bem. E aí com supervisão da mãe, claro, né? Mas é muito interessante, tá? sempre. Importante e interessante. Que as mães podem adquirir isso aqui. Aí vai acabar a história e falar assim, ai, não deixa passar fio dental. Com esse aqui, passa tranquilamente. Tá bom? Gostei, quando eu gostei, e vi uns bem lúdicos mesmo, que a criança que não querer usar um fio dental agora, É. e Não, tem é por vários volta tipos. dos 2 anos, ou tendo o dentinho lado a lado, já pode usar o fio dental, com a Desde, orientação. desde que o dente tenha contato, tá encostado, tem que limpar. Tem que passar o fio dental, tá? Não tem Porque Rudar eu jeito. nunca usei, né? Eu tava nessa dúvida de já ter esse hábito com ele, então já vou providenciar um Pode. bem lúdico para ele ter a autonomia dele com os dentinhos. Isso. Certo. As mamães que estão aí, tem mais alguma dúvida? Quer saber sobre mais alguma informação sobre a higiene bucal, consequência de alguma negatividade aí que venha a surgir? Eu estava lendo outro dia, doutora, Ah, sobre a maçã, sobre. Não lembro se foi linhaça ou se foi gergelim, que serve também como limpeza dos dentes. A senhora já limpeza. ouviu falar disso? Ou concorda ou discorda? Eu não tenho estudo científico em relação a isso aí, não tem, não. Todo Diz que alimento controla o fibroso, tártaro, faz uma limpeza natural. ó, eu desconheço, sinceramente desconheço. Todo alimento fibroso, ele faz uma autolimpeza, né? Então, assim, quando você come uma maçã, que você tem que rasgar, que ela passa ali limpando. Em relação, por exemplo, a você come vamos colocar assim, uma papa, que é pastosa, que é Sim. grudenta. Então, assim, esse alimento fibroso, lógico, vai fazer essa limpeza. Mas ela não substitui limpeza da escovação. E outra coisa, Substituir não tem como, que é alimento, né? não, de jeito nenhum. E outra coisa, porque hoje em dia, você que mexe com introdução alimentar, você sabe disso, né? Que as crianças, a gente não recomenda mais bater liquidificador, amassar muito, por quê? Para as crianças mastigarem. Porque as crianças estão querendo engolir, Tem que trabalhar né? a Então, mandíbula aí. mandíbula, trabalhar a musculatura. Então, quando você come uma fibra, né? Uma fruta que é fibrosa, igual a maçã, você tem que mastigar, você tem que cortar, ela é importante nesse sentido, certo? Agora, mas aí tem um outro detalhe. Toda vez que você come um carboidrato, principalmente carboidrato fermentável, acontece que o pH da boca cai. E esse ácido, o pH caindo, fica ácido. Então, toda fruta, todo alimento mais ácido, ele provoca uma acidez maior na boca. Ela retoma, depois de 20 a 30 minutos, isso é retomado, certo? Mas só que a pessoa que ingere muita fruta ácida, muitos cítricos e não faz esse intervalo de tempo, ou não faz a higienização,
aí ela acaba sendo até prejudicial, não é tão boa. Agora, a linhaça e o gergelim, eu não conheço nenhum estudo que fale que tem essa relação com tártaro. Eu Eu desconheço. também não li nenhum estudo, não. Foi uma matéria falando sobre, uma matéria, artigo simples, falando sobre que contribui para a limpeza dos dentes. Foi, acho que foi gergelim preto, ou foi, não, acho que foi um É, ou outro, ou linhaça ou gergelim. eu não, eu desconheço e queria até saber como é que é o mecanismo disso. Não sei falar nada. Pode Certo. comentar. Railane perguntou aí sobre o óleo de coco mais bicarbonato substitui a pasta de dente. É parecido um pouco com o que a gente falou aqui agora, né? Da pasta natural. Não substitui, mas vai ter que, utilizando dessa forma, vai ter que aumentar a higienização, não é isso? Porque o que que acontece? O bicarbonato, ele é poroso, né? Ele é abrasivo. Toda pasta não, tem algumas pastas que tem bicarbonato. Só que aí tem que ver a concentração. Eu não sei como é que está essa concentração desse óleo de coco com essa bicarbonato, para poder. Como é que está sendo feito isso? É aleatório? É manipulado? Então, eu não sei. Eu também desconheço esse assunto, então eu prefiro não nem falar nada a Entrar respeito. muito, né? Porque Entendi. é um assunto que tem que ter mais. Eu não tenho conhecimento, entendeu? Sim, Então, eu entendi. não. Eu conheço algumas pessoas que utilizam óleo de coco, mas o bicarbonato, ou só o bicarbonato puro, com a própria pasta de dente. Pois é, a pasta de dente já tem bicarbonato, então seria mais um abrasivo, né? Não sei qual a É. finalidade de mais bicarbonato aí. E Tem tem que uma ver. outra Porque mamãe tá aí, a usando Luda, tudo. de repente, teria que saber como a proporção, né, disso, quem Isso, é. indicou, como, né, como foi Uhum. feito. Entendi. A Luda, de repente, empreender, pergunta se tem alguma dica para conseguir que uma criança autista ganhe autonomia na escovação. A gente tinha citado algumas dicas antes sobre cantar musiquinha, contar Uhum. história, deitar a criança no colo. Tem mais alguma outra, doutora? É o seguinte, eu até tenho formação em paciente especial, mas eu não trabalho com paciente especial lá na faculdade, assim, nem no consultório. E aí, pelo que eu sei, existe vários graus de autismo, porque eu já atendi bebês autistas lá na bebê clínica, mas tem vários graus de autismo. Aquele autista que tem condição da gente comunicar, é normal. Você faz como se fosse uma criança. Normal. Agora, tem autistas mais severos, vamos colocar assim, que às vezes não gostam do toque, né? Que é a característica mais forte neles. Não gosta do toque, não gosta que pega. Então, dependendo da criança autista, se ela for mais resistente ao toque, aí eu acho que ela tem que procurar um especialista mesmo para poder ver ou ler mais um pouquinho. Eu realmente não tenho essa experiência com autista de grau mais elevado. Lá, porque lá na faculdade mesmo tem um espaço, o paciente especial, onde eles são atendidos. Então, lá no bebê clínico eu atendia paciente autista, daqueles mais brando, mais leve, que permite até a comunicação. Então, a gente faz numa boa, como se fosse uma criança normal. Agora, o autista mais severo, aí eu não tenho como, eu não São posso mais ajudar. resistentes ao Eu tenho toque. experiência. Eles não gostam muito do Entendi. toque. Então, normalmente a mãe, às vezes, já tem um jeito de mexer com o filho dela, que isso vai adquirindo. É. Entendi. Porque Eu tenho essa uma questão do pergunta filmezinho, da pessoal. historinha, não tem. Sim. Ah, não, parou aí. Eu tô falando assim, Pode falar. normalmente o autista, ele não consegue prestar atenção, né? Não fica muito tempo com a atenção fixada. Então, às vezes, pode tentar o filminho, a historinha, pode tentar, tudo é válido, né? É. Eu gosto sempre de
cantar uma musiquinha, né, para fazer algo, porque dispersa até do que ele já está fazendo. Se ele está num desenho, para ele Aham. poder sair do desenho para poder almoçar, aí eu já vou cantando uma musiquinha, ele vai resmungando, mas já vai entender que agora é outra coisa que nós vamos fazer. É, Aí mas é aos isso poucos eles mesmo. vão, né, se habituando. É difícil, né? A gente Aham. sabe que é difícil, porque criança, adulto não gosta de seguir regras, imagina uma criança, né? Quando o adulto se depara com as regras, trava logo, ou não quer fazer, não quer seguir. Então, com as crianças, a Mas gente tem que ter quando um o pouquinho hábito mais de o hábito paciência. é, mas quando o hábito é bem cedo, bem precoce, ela adapta. Só no início. E eu obedeço nas fases dela, né? Porque cada fase ele tem um temperamento, ele tem um comportamento. A gente entender nas fases, você consegue lidar com a criança, né? Não adianta você querer falar, brincar com a criança na fase do não, que ela vai falar assim o tempo todo. Ela não vai falar assim. Você vai ter que entender que ela está na fase do negativismo. Ela vai falar não, tudo que você pergunta para ela é não. Então, assim, você tem que entender um pouquinho de. Você é pedagoga, né? Você sabe bem isso aí, É, né? Você tem que ter muita paciência, saber lidar com essas situações, né? Travou um pouquinho. numa ligação aqui, eu não pus no modo avião. Eu tenho uma dúvida, né? Pessoal, quando eu devo levar Rudá ao dentista? Por quê? Quando eu falei com a pediatra dele, que eu queria levar ele no dentista, aí ela disse que não tinha necessidade de levar ele ao dentista, que só se acontecesse um trauma, ou algo, se ele demonstrasse alguma dor, incômodo no dente. E aí eu falei assim, então faça a higienização, tá tudo tranquilo. Ela quando ele fizer 3, 4 anos, você pode começar a levar. Então eu queria saber assim, da senhora, qual é a recomendação que a senhora dá? 6 meses, saiu o dentinho, pode já levar um dentista ou ao odontopediatra, né? Ou, se não houver necessidade, continua fazendo a higienização sempre e a partir de 3 anos, ou caso aconteça algum trauma, levar a criança. E deu uma caída. Eu vou tentar chamar a Clotilde novamente, que acho que caiu a internet dela. Só um momento, viu, minha gente? Não saiam daí. Deixa eu ver se ela. Vou aguardar ela entrar, né? Aí. Pronto. Deu para me ouvir? Não, pode repetir, fazendo um favor? Certo. O Délio tem 2 anos e 4 meses. E Uhum. quando ele fez um aninho, eu perguntei à pediatra dele se ela me indicaria alguma odontopediatra. Ela disse que não era necessário. E só quando ele fizesse 3, 4 anos, se houvesse algum trauma antes disso, ou se ele demonstrasse algum incômodo com algum dentinho, algum problema na boca, poderia levar a um dentista. Aí eu gostaria de saber da senhora qual a recomendação? É a partir de 6 meses, 7, a partir do momento que sai o dentinho, já pode levar ou realmente tem alguma causa, esperar alguma causa para poder levar? Ó, sem julgamento, tá? Já vou avisando, sem julgamento, mas eu discordo um pouco do que a pediatra falou. Então, o que que acontece? Hoje, o bebê deveria visitar o dentista, ou melhor, o dentista deveria visitar o bebê lá na maternidade, para fazer o teste da linguinha, né? Primeira consulta do dentista, do bebê do dentista é lá na maternidade. Mas, se a criança sai, tá mamando, tá amamentando bem, teve pega direitinho, foi para casa e não fez o teste de linguinha, ok, não vai ter tanto problema assim. Mas a mãe deve procurar depois, né? No máximo até os 6 primeiros meses,
para ver se tá tudo bem na boquinha, se o reboldo, se tem alguma uma formação, alguma coisa que poderia intervir precocemente, certo? E Isso. principalmente passar essas orientações que está sendo passada agora. Então, o ideal é que seja no primeiro 6 meses, certo? Agora, outra coisa que eu discordo um pouquinho aí, você jamais, nós estamos fazendo esse trabalho para você não precisar de procurar o dentista quando tiver um caso de incômodo, de dor ou alguma coisa assim, a não ser que seja um trauma. Caiu, bateu a boca, é uma coisa que não tem jeito. Agora, vamos supor, o seu filho, ele foi no dentista com 6 meses, ele foi com 1 ano, e ele foi acompanhando, ele começou a sentar na cadeira, ele já sabe o que é dentista, já está acostumado. Um belo dia, ele tem uma cárie. Aí ele vai para o dentista tratar aquela cárie, tranquilo, porque ele já conhece dentista. Agora, ele nunca foi dentista, não sabe nem que existe. Aí chega um belo dia, ele sente uma dor de dente em casa. A mãe leva o menino para o dentista. Chega lá, ele já sai de casa com dor, né? Já está ruim. Ele chega lá no dentista, tem uma cadeira que ele nunca viu, tem um refletor, tem tanto de equipamento. Hoje em dia, nós dentistas estamos trabalhando igual um astronauta, porque é por causa da Covid. Aí o menino chega É. lá nesse clima e com dor, ele não vai colaborar, certo? Se for uma criança que já foi dentista, já está acostumado, já sabe o que é um dentista, ele vai sentar na cadeira e vai abrir a boca com maior confiança. Então, assim, e outra coisa, se ele foi no dentista desde 6 meses, possivelmente, se a mamãe recebeu as orientações, ele não vai sentir nenhum incômodo. A mamãe não vai deixar ele ter caro, certo? Então, não podemos esperar o problema instalar para a gente procurar ajuda, não. A gente tem que procurar para o problema não instalar, não se instalar, Prevenir, certo? né? Prevenir, ué. É o A trabalho gente que a gente faz. mãe tem que viver prevenindo, né? Isso, muito correto. Entendeu? Então, assim, saúde do filho dela, ela tem que andar de cabeça para baixo, se precisar, para poder conseguir, né? Filho é o Verdade, maior tesouro que tem. Então, a gente não pode brincar com saúde, não. Então, verdade. Clotilde, eu quero te bom, agradecer. Desculpa te cortar, mas só faltam 4 minutos. Então, eu problema quero não. te Eu passo agradecer a disponibilidade. Passa muito rápido. Amei Aham. ter a senhora aqui no Ranguinho do Rudá. Espero que a gente possa fazer outras lives sobre o mesmo assunto, sobre outros assuntos. Gostei demais, te É, agradeço de coração. esse, esse assunto não esgota, porque hoje uma escuta, outro dia são outras, né? É um assunto Isso inesgotável. é. Bom, Então, eu mas te eu vou. agradeço. Em um outro Eu momento, eu fico. retorno para falar com a senhora. E até Eu a vou. próxima. Depois a gente se fala para o Instagram não me derrubar. Tá bom. Um abraço. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Prazer, viu? Prazer. Beijão. Boa tarde. Beijo. Tchau. Tchau.